Bom, aqui conosco o professor Marcelo Suano também, comentando as notícias. A gente falava mais cedo sobre Ciro Gomes, inclusive. Ele teve um papel apagado, professor, na sua avaliação? Eu creio que neste debate ele foi muito mais light, foi muito mais leve do que normalmente ele é. Se as pessoas estão apontando que ele fez isso porque ele já está pensando nas pontes que ele pode construir para o segundo turno, será um suicídio político, porque ele foi muito duro até agora para acusar todo o esquema de corrupção que foi feito pelo PT, ao ponto de ele ter sido muito claro, muito direto, muito objetivo, mesmo nesse debate. Eu diria não que ele foi apagado, ele foi muito mais leve na maneira como ele argumentou. Mesmo porque o raciocínio do Ciro é um raciocínio logicamente retilíneo, é um raciocínio muito bem estruturado. Ora, a maneira que ele foi apresentando ao longo desse período, com convicção que ele é a alternativa para a esquerda, neste momento ele poderia ter mantido a sua linha, até mesmo porque ele já mostrou que a esquerda que tomou conta do Brasil é a esquerda que expandiu os anéis burocráticos e a esquerda que consolidou o deep state. É isso que ele está tentando mostrar, independentemente dele fazer parte ou não disso. Então, nesse caso, ele deveria ter sido mais duro. Eu diria que ele foi leve, e por isso ele acabou se apagando um pouco. Mas ele conseguiu, pelo menos, colocar as questões que são fundamentais da perspectiva dele. Agora, Alessandro Negão, o último trecho do debate que a gente acompanhou foi Ciro justamente perguntando a Lula o que ele faria diferente se eleito. O que vai definir a vitória esse ano, fazer o eleitor que ainda está indeciso decidir, também no caso entre os principais candidatos, entre Bolsonaro e Lula, e como seria Lula num novo governo? Olha, Adriana, se tem uma coisa que me assusta nesse candidato, no Lula, é o fato de que ele não está mentindo. Ele está sendo curto e grosso em dizer que ele vai fazer exatamente o que ele fez nos 8 anos de governo dele, nos 6 de presidenta Dilma. Isso me assusta por quê? Porque normalmente, quando chega às vésperas da eleição, a gente sempre espera que o candidato dê uma maquiada, que um candidato venha com novas propostas. Já o Lula não. O Lula tá vindo com o pé na porta, dizendo não vai ser igual da última vez e da última... Tanto que ele não colocou ainda para jogo o plano de governo dele. Ele já está fazendo várias alianças que normalmente o presidente eleito só faz ali depois da apuração, que já deu certo tudo, ele começa a construir essas alianças. Você não sabe quem é quem vai ser o ministro da Economia, você não sabe quem vai ser o ministro da Educação, você não sabe quais são as propostas até do Lula, porque ele só está trabalhando com o passado. Ele trabalha, obviamente, com pontos bons que teve o seu governo, mas ele finge demência na hora de falar sobre os pontos ruins, na hora que todo mundo joga para ele os pontos ruins, como o Felipe Dávila fez. Aliás, decepcionante o Felipe Dávila pedir que o presidente peça desculpas pela roubalheira, porque isso é mais ou menos como alguém te roubar, você pegar o ladrão e você falar, pô, ladrão, agora pede desculpas, né? E pode ir com Deus, vai em paz, entendeu? É ridículo e, assim, é assustador. Eu esperava, sinceramente, e dá pra ver também no tom de voz do Lula, todo o rancor que vem junto com isso. Eu estava aqui quando o Lula tentou se reeleger e naquela época, como eu sempre bato nessa tecla, não eram os petistas que estavam votando no Lula. Eram os brasileiros que estavam votando no Lula. Era fácil você achar alguém que votaria no Lula. Era difícil achar um petista. Eu sempre digo isso. É difícil achar um petista. É difícil achar quem usa o 13 como símbolo. Mas é muito fácil achar quem vota no Lula. Hoje está muito difícil de achar quem vota no Lula. E naquela época, em todo canto você achava alguém que votava no Lula. Então, quando saiu a votação e ali o Lula foi consagrado como o campeão, vamos dizer assim, ninguém discutiu. Aliás, as pessoas discutiram o fato dele não ter levado no primeiro turno, já que era muito fácil achar alguém que votaria no Lula. Então, eu queria entender como esses institutos de pesquisa estão fazendo para achar esse bendito petista, para achar essa pessoa até que diz que votará no Lula, porque, sinceramente, não é o que estamos vendo nas ruas. O Lula está saindo para muitos lugares e mesmo nos seus comícios fechados, controlados, fechados por tapumes, porque por algum motivo não se pode deixar o comício aberto até para os comerciantes poderem vender para aquelas pessoas que estão indo ver o Lula, os comícios estão vazios. O Bolsonaro está conseguindo uma coisa que o próprio Lula conseguiu no passado, que é uma mobilização espontânea.
Onde está a mobilização espontânea de hoje do Lula, que diz que vence até no primeiro turno? Alfredo Scarpa, a gente sempre diz que a terceira via não teve força ou até fracassou nessa eleição, e a participação dos oponentes no debate. Alguns se sobressaiu na sua avaliação em relação aos polos? Olha, eu acho que nem o polo existiu ontem no debate, porque a gente não escuta nenhuma propositura de melhoramento por parte do candidato do PT. Ele simplesmente diz assim: eu sou eu, você já me conhece, eu vou fazer tudo igual e vou dar uma piorada. Tudo que foi feito de bom eu vou desfazer. Eu vou desfazer a lei trabalhista que melhorou as relações trabalhistas. Eu vou continuar dando prejuízo às estatais. Ó, eu vou dar prejuízo, hein? Já estou avisando, porque as estatais estão dando lucro, né? Eu não quero saber de lei de responsabilidade fiscal. Isso é uma babaquice. Por quê? Porque ele não respeita a lei, ele não respeita o ordenamento jurídico. Então, essa forma de mesa de bar não é do tamanho do Brasil. Isso não pode ser feito nem numa mini ilha do Pacífico. Isso não é o Brasil. Então, eu acho que ninguém se destacou nesse ponto, porque a gente não vê missão na oposição ao governo Bolsonaro. Não existe um propósito claro, não existe uma frase que diga: nossa, isso pode ser execuível, isso pode ser feito realmente, né? Não, é na verdade o Brasil contra a corrupção. Você vai escolher no próximo domingo o que é que você quer. Existe um caminho planejado para o futuro. E também existe aquilo que é o mais do mesmo, né? Aquela coisa: qual ministério que você quer? O Ministério do Oxigênio Planetário Marciano? Vamos criar. Isso acomoda quem? Tais partidos, tais pessoas. É isso que eles estão querendo. Então, quando você corta na raiz, você arruma um monte de inimigo. O Paulo Guedes, o nosso ministro Paulo Guedes, o melhor ministro do mundo, tem uma frase que eu acho maravilhosa, né? Os petistas têm Alzheimer do passado e bola de cristal para o futuro.